o Dr. Lloyd Jones disse: aqui está o milagre da redenção. Nossos temperamentos foram dados por Deus. Todos os nossos temperamentos são diferentes e isso também vem de Deus. Sim, mas nunca deve ser verdade sobre nós como cristãos, que estamos sendo controlados por nossos temperamentos. Devemos ser controlados pelo Espírito Santo. Devemos colocá-los nesta ordem. Aqui estão os poderes e capacidades e aqui está o seu temperamento particular que os usa. Mas o ponto vital é que, como cristão, você deveria ser controlado pelo Espírito Santo. O que é tão tragicamente errado em um cristão é ele se deixar ser controlado por seu temperamento. O homem natural é sempre controlado por seu temperamento, ele não pode se ajudar. Mas a diferença que a regeneração faz é que agora há um controle que está acima até mesmo do comportamento, do temperamento. No momento em que o Espírito Santo entra, ele controla tudo, incluindo o nosso temperamento, e assim o capacita a agir no seu próprio modo particular, através do seu temperamento. Este é o milagre da redenção. O temperamento permanece, mas o temperamento não mais controla. Agora quem controla é o Espírito Santo. Então, se você está dizendo: eu estou temeroso por causa da minha personalidade, não é desculpa. A sua personalidade deve estar embaixo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é um espírito de poder, de amor e de moderação. Não é um espírito de temor, não é um espírito de covardia. Essa desculpa então não funciona. Quando Deus te pedir para fazer alguma coisa e você colocar a sua personalidade no meio, isso simplesmente não funciona. Tanto para uma questão que Deus pede para você fazer algo e você diz que está tímido e não faz, quanto para uma outra questão que Deus fala para você não fazer algo, mas você então tem a personalidade agitada, vai lá e faz. Talvez você esteja admirado de como podemos dizer isto quando não estamos na sua pele. Que nós não poderíamos ajudar, mas ficaríamos com medo se estivéssemos em seu lugar. Então, cada pessoa passa por sua situação particular e talvez você pense: mas se você estivesse na minha situação, você veria que a coisa não é tão simples assim. Quando você vê a sua situação da mesma maneira que haveria se ainda fosse um incrédulo, você está falhando em compreender o grande presente que Deus lhe deu. Você não é mais escravo do seu temperamento. Paulo estava dizendo a Timóteo: você tem que controlar-se e entenda que você não é mais como os outros. Deus lhe tem dado o Espírito Santo. Ele não é um espírito de escravidão para outra vez você ficar com temor. Mas você recebeu o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Novamente o Dr. Lloyd Jones fala: nossos temores são devidos à nossa falha em despertar, uma falha em pensar, uma falha em assumir. Você se encontra olhando para o futuro e então começa a imaginar coisas e você diz: estou com medo do que está para acontecer. Então a sua imaginação leva para longe. Você fica agarrado pela coisa, você não para refletir de quem e o que você é. Esta coisa o esmaga e você cai. Agora, a primeira coisa que você precisa fazer é tomar firmemente o controle de si e dizer a si mesmo, como o apóstolo coloca, temos que nos lembrar de certas coisas. A grande verdade que Paulo estava dizendo a Timóteo é: Timóteo, você parece estar pensando em si mesmo, sua vida e tudo o que você tem para fazer, como se você ainda fosse uma pessoa comum. Mas Timóteo, você não é uma pessoa comum. Você é um cristão. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Algo tremendo aconteceu em nossas vidas.
Nós não somos quem costumávamos ser. Deus nos deu o Espírito Santo e Ele não é um espírito de covardia. Isso significa que há esperança. Sua situação pode ser difícil, mas você não está sozinho. Tem uma história de uns amigos do autor que foram viajar para o Canadá e então fizeram todas as suas economias para passar num hotel muito bom, passar uma semana lá. E nesse hotel, então, como eles tinham gastado tudo no hotel, eles fizeram lanches separadinhos para cada noite, para cada refeição, fizeram seus sanduíches e todas as noites eles iam e tinham essa refeição, os seus sanduíches que haviam preparado antes de viajar. Quando foram fechar a conta no hotel, descobriram que naquela semana que eles se hospedaram, havia uma promoção e o hotel dava todas as refeições de cortesia. Eles não souberam o que estava disponível para eles e, por melhor que fosse o sanduíche, eles com certeza prefeririam estar no restaurante comendo da comida do hotel. Muitos cristãos vivem suas vidas da mesma maneira. Nunca consideram os recursos que estão disponíveis para eles em Cristo. E dessa forma falham em tomar vantagem dos privilégios que pertencem a eles. E qual o resultado? Eles vivem como incrédulos. Aqui vale a pena ressaltar que não estamos falando da teologia da prosperidade, daquela teologia em que eles afirmam que tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, é uma herança nossa, e está nos nossos tesouros, e tudo que Ele conquistou na cruz inclui uma saúde perfeita, familiares sem problemas, passar em todos os concursos, e ter todo o dinheiro e bens que eu gostaria de ter. Mas o que Cristo conquistou na cruz e o que Cristo nos deu, de fato, através do seu Espírito, é esse Espírito de poder, de amor e de moderação. É o Espírito Santo que em nós habita. Inclui muita coisa o que Ele conquistou na cruz, mas nós temos que ver aquilo que Ele nos dá como um presente e, de certa forma, tomarmos posse disso. Ou seja, entendermos que Deus não nos deu um espírito de covardia. Então, o seu temperamento não é desculpa para você ter esse espírito. Você tem que olhar para a Bíblia e falar, não, Deus me deu o Espírito Santo e não é o espírito de temor. Se você tomar posse, vamos usar esse termo, tomar posse disso, que não seria um termo tão correto, mas se você olha para isso e crê que essa é a verdade, e então, baseado nisso, você age, todo o resto vai mudar. Você já não vai mais tomar suas decisões baseando-se no seu temor. Mas quando você for tomar uma decisão, você vai falar, não, Deus me deu um espírito de amor, um espírito de poder, um espírito de moderação, e com base nisso eu vou tomar minha decisão. O mundo diz, a chave para a coragem é a autoconfiança. Mas ele não considera os fatos. Nós não somos tão grandes. Você não é tão poderoso. Você não consegue ter o controle pleno de todas as situações. E, na verdade, você confiar em si mesmo é você confiar num ser muito limitado. Limitado pelo espaço, pelo tempo, limitado pelo conhecimento daquilo que está à sua volta e na capacidade de agir. E, então, a autoconfiança para o cristão simplesmente não funciona. Para o mundo também não funciona. Então, de certa forma, seria uma mentira você confiar em si mesmo, você se apoiar em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Se você está tentando se tornar corajoso através de confiar em si mesmo, você está comendo sanduíches em seu quarto de hotel, quando deveria estar jantando no restaurante.
Não é isso que Deus preparou para nós. Não é simplesmente falar, você precisa confiar em si mesmo. A coragem bíblica não está baseada em autoconfiança insensata. Paulo não coloca Timóteo na frente de Timóteo. Ele coloca Timóteo perante Deus. Pense no grande recurso que Deus lhe deu. Ele lhe deu o Espírito. Você deveria ser corajoso, não por causa de quem você é, do que você tem, do que você tem feito, mas por causa de quem Deus é e do que Ele tem feito.